Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13, continuação, que diz assim: os dois únicos caminhos. Entrai pela porta estreita, pois largo e amplo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por este caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida eterna. Apenas alguns encontram este caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como os lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível que alguém colhe uva de um espinheiro ou figo das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Não temos nós expulsado os demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca o conheci, afastai-vos de mim, da minha presença, vós que praticam o mal. Então é sobre isso, né? Sobre praticar bons frutos, né? Praticar a boa obra. Então, quando nós praticamos a vontade de Deus, né? Porque aqui diz, os dois únicos caminhos. Qual é o caminho, né, que leva a Jesus, ao Pai, à vida eterna? É o caminho que Jesus trilhou, né? Não tenha dúvida. Eu acho que no momento, no mundo em que vivemos, no momento em que vivemos, né? Eu acho que ninguém tem mais essa dúvida de saber qual caminho seguir. Mas o problema somos nós, porque as nossas escolhas nos traz o mal. Nós queremos os desejos que nos faz mal. Nós queremos fazer os desejos da nossa própria carne. Nós queremos realizar os desejos, muitas vezes, do nosso coração enganoso. Porque se nós não estamos em Cristo, nós não somos nova criatura. E se nós não somos nova criatura, nós estamos tendentes a fazer as coisas do mal. Quando conhecemos Jesus e andamos nos caminhos de Jesus e aceitamos Ele como único Salvador, nós nos tornamos nova criatura nele. Não é benefício nosso, é benefício nosso, não é dádiva nossa, né? Porque nós recebemos o benefício, mas a dádiva é de Deus, Ele que nos dá, de graça nós recebemos, pelo amor de Jesus Cristo, né, que nos deu. Então Ele nos dá este caminho, o caminho que Ele trilhou, porque Ele falou, eu já passei por isso. Então é só vocês pisar onde eu pisei, nas minhas pegadas. É só seguir a palavra, o manual que eu deixei. É só obedecer a voz do Espírito Santo. Então tudo isso Ele já trilhou para nós, para mim e para você. Basta nós confiarmos no que Ele já fez. E assim crendo, né? Nós vamos sim encontrar o caminho correto. O caminho que leva a Deus, né? Entrai pela porta estreita. Então a porta é estreita, a porta não é larga. Largo é o caminho que leva à perdição. Quando você achar, mas eu vou aceitar Jesus e vai tudo melhora nele, né? Mas nós vamos enfrentar muitas coisas, muitos obstáculos aqui na terra, né? Mas nós temos que entender que maior é o que está conosco. Porque tudo aqui é ilusão. Tudo o que vivemos aqui, muitas vezes, tudo isso aqui vai ser temporário e passageiro, né? E muitas vezes queremos cobiçar tantas coisas dessa terra, queremos possuir tantas coisas nessa terra. E os dias desta terra também estão contados, como diz a palavra. Então vamos despertar. Vamos nos despertar no Senhor. Vamos viver um dia de cada vez. Mas vamos estar ciente
ciente de tudo o que ele já falou a respeito de tudo que irá acontecer. E é sobre isso, né? Aqui diz assim: porque estreita é a porta e difícil é o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos entrarão por este caminho. Então nós temos uma escolha a fazer, porque estreita é a porta e poucos entrarão por ela. É a palavra do Senhor que está declarando isso. Porque muitas vezes queremos fazer as nossas escolhas, mas a escolha de Deus é boa, perfeita e agradável. Então temos que sim fazer a vontade dele para a nossa vida. Aqui diz assim: pelo fruto conhecereis a árvore. Então aqui está falando, né? Cautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível que alguém conheça colher uva de espinheiro ou figo das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produz bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então, nosso dever aqui é produzir bons frutos, plantar bons frutos, né? Porque nós plantamos o bem, nós plantamos a boa vontade, nós plantamos a palavra de Deus na vida do nosso próximo, dos nossos irmãos. Nós plantamos, né, tudo que o Senhor nos deixou. Então, tudo que passar disso é ilusão. Vamos sim fazer a vontade de Deus, porque tudo isso aqui é passageiro, né? Como Salomão disse, né? Tudo aqui é passageiro, tudo passa. Mas o que não passa é a palavra do Senhor. O que não passa é tudo que o Senhor nos deixou por escrito, né? Então isso não vai passar. Então vamos crer e vamos confiar nessa palavra. Aqui está falando sobre conhecer a árvore, né? Pelos seus frutos. Então tome cuidado, porque a palavra também está nos falando contra o falso profeta, né? Os falsos que vêm se levantar, dando um de bonzinho, né? Falando o que massageia o nosso ego, ou o que nós queremos ouvir, né? Mas entenda que se você está em Cristo, você conhecerá o que é dele, né? Aqui também diz assim: muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônio? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi, nunca conheci, afastai-vos de mim e da minha presença, vós que praticai o mal. Então, muitos chegarão diante de Jesus para falar, Senhor, mas eu estava na tua casa, eu profetizava, eu falava, eu cuidava, tudo era em teu nome, mas não conheceu a Ele. Não conheceu. Nós temos que ter o nosso devocional cotidiano, a nossa vida com Deus, né? A nossa vida com Jesus, o nosso íntimo do dia a dia. Então tem que ser entre você e Deus. Não é sobre as pessoas, mas é sobre a tua vida e a vida de Deus, a presença de Deus na tua vida. É sobre você entregar. Não é só sobre receber. Muitas vezes queremos tanto receber, né? Mas e a nossa entrega? O que temos entregado diante da presença do Senhor? Temos entregado a boa parte? Temos entregado a nossa adoração, o nosso louvor? Temos entregado o agradecimento? Se nós estivéssemos hoje na frente de Jesus, o que teríamos nós para apresentarmos a Ele? O que diríamos nós? Será que o nosso nome estaria escrito no livro da vida? Ou Ele iria dizer para nós assim, né? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então vamos meditar nesta palavra hoje, né? E nos consertar, porque hoje ainda é vida, ainda dá tempo, né? Enquanto a vida é esperança. Então vamos hoje, diante desta palavra, né? Aceitar a Jesus como único Salvador da nossa vida e ser transformado pelo poder da palavra. Amém? Agradeço a todos por terem vindo até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus em nome de Jesus.